tela. Tá gravando. Pronto, bora lá. A gente vai começar hoje com a parte 2 da unidade 1, certo? Estamos finalizando. Hoje a gente finaliza a unidade 1. Para quem teve aula ontem, a professora finalizou a unidade 1 ontem. Então, a próxima aula já vamos começar a unidade 2 vendo contestação. Tá certo? O assunto de hoje vai começar com custas. Eita, que tem gente entrando ainda. Pera. O assunto de hoje vai começar com custas e despesas. Despesas e honorários judiciais, né? A professora tinha comentado isso em sala de aula com vocês, acho que há 2 aulas. É um assunto não tão grande, mas fácil de entender, certo? Vamos começar aqui pelas custas. As custas, quem não tem tanto contato, quem não estagia em escritório, quem não estagia no TJ, quem não tem esse contato com o processo ainda, meio que se pergunta o que é as custas. Mas, em resumão mesmo, as custas são as taxas e emolumentos cobrados pelos órgãos públicos relacionados ao andamento processual. Ah, Amanda, órgãos públicos não é pelo TJ, não é pelo tribunal? Não, porque quem já emitiu custas aqui sabe que quando a gente vai emitir custas, a gente pega uma guia, um boleto, na verdade, né? Um boleto pro Fermoju, um boleto pra Defensoria e um boleto pro Ministério Público. Então, assim, eu estou pagando aos órgãos públicos e não somente ao TJ, certo? As custas, elas possuem uma tabela definida pelos próprios tribunais. Ou seja, o Tribunal do Ceará tem um, o TJ lá da Bahia tem outro, o TJ de Pernambuco tem outro, e assim por diante, certo? Então, o valor que é cobrado aqui para uma ação de 5 mil reais, por exemplo, não é o mesmo cobrado lá na Bahia, certo? Porque tem uma diferença, a tabela é diferente de tribunal para tribunal. Eu vou mostrar aqui para vocês a mesma tabela que a professora mostrou em sala, que é a tabela de custas processuais do TJCE. Essa parte aqui da tabela é referente às custas iniciais. O que são as custas iniciais? É a primeira coisa que você paga dentro do processo. É o que você paga para entrar com a ação, caso você não esteja assegurado com a Defensoria Pública, né? Então, como vocês podem ver aqui, vai variar de acordo com o valor da causa, certo? Aí, como eu falei pra vocês, o pagamento é aos órgãos públicos. Então, tem a guia do Fermoju, tem a guia do Ministério Público, e no final aqui vai ser o valor da causa. O valor da causa não, o valor total das custas, certo? Normalmente a gente entra com a ação, aí depois que pega as custas pra pagar, né? Depende muito do tribunal, tem tribunal que você paga antes, tribunal que você paga depois do protocolo, depende muito. A tabela é só para vocês terem a noção mesmo, mas vamos voltar aqui para o nosso slide já. Sobre custas, ela está lá prevista no artigo 83 do CPC, certo? Tá aqui, ó. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido. O que isso quer dizer? Que você tem que pagar para poder ter andamento no seu processo, certo? Cada ato, como eu falei para vocês, existem as custas que são iniciais e tem as custas referente a cada ato do processo. Por exemplo, eu paguei custas iniciais, beleza, mas agora dentro do meu processo eu vou precisar enviar uma carta precatória. Isso tem custo, entendeu? Então a gente vai pagar essa taxa também referente à carta precatória. Está aqui previsto no nosso artigo 82 e aqui fala sobre o adiantamento da despesa, certo? O objetivo do GED, da professora, falando sobre custas, é mais para vocês entenderem do que se trata, certo? Mas, assim, eu acredito que você visualiza melhor na prática mesmo. É mais, assim, aqui a gente tá falando pra vocês entenderem o que é e a obrigatoriedade de pagar. Mas você vai aprender mesmo a emitir uma custa, a, não sei, ver se a custa tá certa, na prática mesmo, quando você começar a advogar ou estiver estagiando.
certo? E for responsável por isso, porque tem estagiário que não faz isso também. Agora vamos lá. No nosso plano de ensino tinha assim, custas, despesas e honorários. Aí eu fiquei meio assim, né, porque custas e despesas é quase que a mesma coisa. Mas, no caso, despesas, ele quer dizer que são todas as despesas necessárias para o andamento do processo, incluindo as custas processuais. Ou seja, as despesas judiciais, ela já está incluindo as custas, certo? No próprio artigo 84, ele fala assim, as despesas abrangem as custas dos atos do processo, que é as custas que eu já falei para vocês, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Só que não se limita somente a isso. Existem as despesas referentes aos honorários periciais, tradução de documentos, quando necessário, despesas de transporte e hospedagem, que é referente à testemunha, né, caso a testemunha precise se deslocar e tal. Essas são as despesas judiciais, certo? Aí a gente vai pular aqui essa parte da gratuidade da justiça para eu falar logo de honorários para vocês. E aí a gente retorna aqui para dizer como é que fica caso a pessoa seja beneficiária da gratuidade da justiça, certo? Referente aos honorários advocatícios. Os honorários, para quem não sabe, para quem tá vendo essa palavra pela primeira vez, honorários é a remuneração que o advogado recebe pelos serviços prestados. Tá bem aqui dizendo. Remuneração que o advogado recebe pelos serviços prestados. Como assim? Um advogado, gente, é como um prestador de serviço, certo? Quando vocês não contratam um serviço, vocês não pagam? A gente é um prestador de serviço também. Prestador de serviços judiciais, jurídicos. Dentro da categoria dos honorários, a gente tem duas subdivisões, que são os contratuais e os sucumbenciais. Os contratuais é referente ao acertado com o cliente no momento da contratação. Ou seja, o cliente chegou para você com processo, ou chegou querendo entrar com ação, né? Aí você vai lá e diz, é tanto. Aí o cliente, beleza, dá ok. Aí você vai lá, faz o contrato, aí coloca lá no contrato, já na cláusula, né? Dizendo, vou receber tanto e tanto referente ao processo, em cima do valor da causa, ok. Isso é acertado no contratual, no contrato de prestação de serviço entre o advogado e o cliente, certo? Já o sucumbencial, que é uma palavrinha que o pessoal se confunde muito, acha até uma coisa difícil de entender. Só um minuto, tem gente entrando ainda. Pronto. Já o sucumbencial, ele é referente aos honorários que são pagos a quem ganha a causa, ao advogado que ganha a causa. Ou seja, quem perde vai pagar o valor dos honorários que é determinado pelo juiz, né, ao vencedor. Isso diz respeito ao princípio da sucumbência, que vocês provavelmente viram em TGP. O princípio da sucumbência diz basicamente que quem ganha recebe de quem perde. Ou seja, existem dois tipos de honorários, contratuais e sucumbenciais. Contratuais, ele está referente ao contrato de prestação de serviço do advogado e o cliente, que é a parte autora, provavelmente, e existe o sucumbencial, que só existe quando alguém ganha, né? Alguém ganhou, aí quem perde vai pagar para quem ganhou. Basicamente é isso. E tá previsto aqui no artigo 85, a sentença condenará o vencido, ou seja, quem perdeu, a pagar honorários ao advogado do vencedor. Esses honorários literalmente os honorários sucumbenciais. O artigo 85, ele não diz exatamente que é honorário sucumbencial, mas pela doutrina, né, por todos os estudos, a gente entende que seja sucumbencial. Certo? Tudo ok até aqui, tranquilo? Tô entendendo? Show? Reajam aqui pra eu saber. Uma mãozinha, um ok. Tô falando rápido, tá dando pra entender? Show, muito obrigada. Vocês são tops. Sim, referente à gratuidade da justiça. Ah, Amanda, meu cliente recebeu gratuidade da justiça. Ele vai me pagar os honorários mesmo assim? Seguinte, gratuidade da justiça é para quem, né, pede lá e apresenta que não pode pagar as despesas judiciais sem que haja prejuízo próprio. Falei isso com vocês na aula passada. Então, o que acontece? O que a gratuidade da justiça inclui? Inclui tudo que você gasta no processo. Só um minuto que ainda tem gente entrando.
inclui tudo que você gasta no processo, menos honorários contratuais, se você tiver com advogado particular. Entendeu? Por quê? Porque os honorários contratuais é algo que você firma com o seu advogado, com o profissional, fora do processo. Então não tem por que a justiça cobrir isso, ok? Então ela vai cobrir as custas processuais, as despesas judiciais no geral, incluindo as custas, né? Os honorários sucumbenciais, certo? Mas honorários contratuais, a gente não é coberto pela gratuidade da justiça. Se você for beneficiário, você vai ter que pagar o seu advogado mesmo assim. Então, quando o cliente chegar para você e dizer assim, eu fui agraciado com o benefício da gratuidade da justiça, e dando a desculpa de que não vai te pagar por isso, aí você explica pra ele, isso aqui é honorário contratual e não sucumbencial, certo? A gratuidade da justiça está prevista lá no artigo 98, que eu falei com vocês na semana passada, e nos seguintes também, parágrafos seguintes que dão algumas outras disposições. Ainda referente à gratuidade da justiça. O meu cliente perdeu, foi condenado na sentença e também vai ter que pagar, foi condenado a pagar honorários sucumbenciais à parte contrária. O que acontece? Se eu tiver com o benefício da gratuidade da justiça, eu não vou pagar aquilo ali. Por quê? Porque tá tudo gratuito pra mim. Então, perante a justiça, eu não tenho dinheiro tanto para pagar a minha condenação, quanto para pagar os honorários da parte contrária. Mas o que acontece com isso? Porque o código diz que você não se isenta. Exatamente, você não fica isento, porque essa cobrança ela vai ficar suspensa por 5 anos. É quase o seu nome sujo no Serasa. Claro que você não fica sujo na justiça, né? Mas essa cobrança fica suspensa por 5 anos. Então você tem um prazo de 5 anos. Se durante esses 5 anos a parte que está devendo, ganhar na loteria, a parte contrária que ganhou pode ir lá nos autos do processo se manifestar e dizer assim, olha, agora ele tem dinheiro para me pagar, eu quero que ele me pague. Aí a pessoa vai ser obrigada a pagar, certo? Mas se durante esses 5 anos a pessoa não mudar a situação financeira, não mudar a condição financeira, não ganhar na loteria, nem jogar no tigrinho, aí ela não paga, vai ficar lá, entendeu? Uma coisa interessante que eu não coloquei no slide pra vocês é que no Ceará existe o Fermoju, que é aquele órgãozinho que eu mostrei pra vocês na tabela de custas. O Fermoju é pra onde vai o dinheiro das custas, certo? A gente paga uma custa, quem paga a custa, né? Quem não tem gratuidade. Paga uma custa, aí uma parte do dinheiro vai lá pro Fermoju. O Fermoju é o que a gente chama de... Deixa eu ver aqui. Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará. O que significa isso? É tipo o caixa do Tribunal de Justiça do Ceará, certo? E aí você se pergunta, como é que esses processos que a pessoa tem gratuidade da justiça, como é que eles se bancam? De onde vem o dinheiro para realizar os atos processuais? Justamente do Fermoju. Por exemplo, tem um processo que a pessoa pagou as custas, certo? Não tem gratuidade, pagou as custas. Uma parte dessas custas vai pro Fermoju. E aí ele fica ali com aquele caixa, certo? Aí outro processo aleatório teve a concessão de gratuidade da justiça. Nesse caso, as despesas daquele processo vai ser retirada do caixa do Fermoju, certo? É tipo assim, quem pode tá pagando para quem não pode. É basicamente isso. Deu pra entender aqui, tudo ok? Vou passar para outro conteúdo, tá? Custas e despesas e honorários a gente já terminou. Concluímos por aqui. Minha garganta tá doendo hoje, ó. Pronto. Despacho inicial. Eu não me recordo se a professora falou sobre isso com vocês, mas está no plano de ensino, então irei seguir o plano de ensino. O que é o despacho inicial? Despacho inicial é a primeira decisão que vai ser proferida pelo juiz dentro do processo, certo? Ele recebeu ali a sua petição inicial, né? Primeiro de tudo, você protocolou, sua petição inicial foi distribuída para uma vara qualquer aí, e aí o juiz recebeu, ele olhou lá, analisou sua petição inicial e agora ele vai se pronunciar dentro do processo. Aí o que acontece? Tem 4 hipóteses de pronunciamento do juiz, desse primeiro pronunciamento dele, certo?
A primeira, ele vai determinar a citação. Bem aqui, ó. Determina a citação. E quando vai acontecer isso? Quando a petição estiver preenchendo todos os requisitos lá do 319, o juiz vai determinar a citação do réu para integrar a relação processual. Ou seja, preencheu todos os requisitos, você colocou tudo certinho na sua petição, não tem nenhum erro, não tem nenhuma irregularidade, o juiz vai seguir o baile e vai determinar a citação do réu. Vai chamar ele para ter conhecimento daquele processo. Certo? Isso aqui só acontece se tiver tudo ok, como já falei pra vocês. Se não tiver, aí ele vai fazer outra coisa, que é a segunda hipótese. Saneamento da petição. Quando a petição apresentar lacunas, defeitos ou irregularidades, o juiz determinará a emenda. Eu acredito que eu não tenha falado disso com vocês na semana passada, sobre a emenda, mas a gente tem um slide já só sobre isso. Mas, como é que funciona aqui? O juiz pegou sua petição, ele viu que tá faltando alguma coisa, certo? Tá faltando algum inciso lá do 319, você não colocou, não sei, os fatos, você esqueceu de colocar os fatos na hora da formatação lá do arquivo, e aí não dá pra seguir dessa forma, não dá pra seguir o processo dessa forma. Como é que o juiz vai julgar uma causa sem saber os fatos, né? Aí a gente entra no saneamento da petição. Ele vai expedir lá uma decisão interlocutória dizendo assim: emende a petição inicial no prazo de 15 dias para fazer isso, isso e isso. O artigo que fala sobre a emenda da petição inicial, 321, se eu não me engano, vou colocar aqui para vocês, pra gente visualizar melhor. Aqui. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Ou seja, além do juiz conceder o prazo de 15 dias para a pessoa emendar, ele ainda tem que dizer claramente o que é que a pessoa tem que emendar, o que é que ela tem que dar de complemento de informação dentro daquela petição, certo? Ou seja, não dá só para o juiz emitir um despacho falando assim: emende a petição inicial no prazo de 15 dias. Vou emendar o que, meu amor? Vou emendar o que? Não tem como eu saber, não tenho bola de cristal. Então, além de conceder o prazo de 15 dias, tem que dizer o que é que eu tenho que emendar, certo? E tá aqui, ó, as possibilidades da emenda, né? Não atende aos requisitos 319 e 320, que são os requisitos intrínsecos e extrínsecos que a gente falou na aula passada, ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Por exemplo, uma ação de inventário. A pessoa entrou falando só sobre uma parte dos bens. Aí o juiz vai lá e pede para emendar a petição inicial, dizendo sobre o restante dos bens que aquela pessoa tiver, certo? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Pronto. Isso é o saneamento da petição, tá? Normalmente, quando tá faltando alguma coisa, o juiz já pede logo para emendar. Porque assim, o processo judicial, mesmo que ele possa agir de ofício, o juiz em algumas ocasiões possa agir de ofício, normalmente ele pede para você consertar primeiro, aí ele dá o prazo. Se você não consertar, aí é que ele vai para essa outra hipótese aqui, que é o indeferimento da petição, que eu vou explicar para vocês agora. Mas enquanto não indefere a petição, ele vai pedir para sanear, ou seja, emendar. Indeferimento da petição. Normalmente acontece após o autor não atender a determinação de emenda inicial e encerra o processo, seja por coisa julgada formal ou material. O que quer dizer isso? O indeferimento da petição, ele está lá no artigo... Peraí. Só um minuto. Ele está no artigo 330, certo? A gente vai ter um slide só para falar disso. Então, aqui eu vou só falar por cima. Indeferimento da petição inicial é quando o juiz diz assim: indefere a petição inicial e extingue o processo por resolução do mérito, sem resolução do mérito, tá? Ou seja, ele pegou essa petição inicial, aí ele viu que estava faltando alguma coisa, ele te deu o prazo,
e mesmo assim você não cumpriu com o prazo. Você não emendou, você não fez nada. Só um minuto. Você não fez nada. Aí o que acontece? Ele vai indeferir. Acabou o processo ali pra você, meu amigo. Você não atendeu o que o juiz pediu, acabou o processo pra você. Beleza? Tem outras hipóteses de indeferimento da petição inicial, eu vou já falar pra vocês. Aqui a gente vai só dar um tapa por cima. Outra hipótese de despacho inicial, improcedência liminar do pedido. O que é isso? É a rejeição imediata do pedido nas hipóteses previstas pelo 332 do CPC 2015 e põe fim ao processo. Também vou falar mais detalhadamente para vocês lá na frente. Mas por enquanto entendam uma coisa. Assim que o juiz pega a petição, ele pode ter 4 coisas para fazer. A decisão dele pode conter a determinação da citação, o saneamento da petição, ou indeferimento da petição, ou improcedência liminar do pedido. Ou seja, ele pode determinar a citação do réu já de pronto, né, se tiver tudo ok. Ele pode determinar que você emende a sua petição inicial, se tiver faltando alguma coisa, né. Ele pode indeferir sua petição inicial e acabar o processo por ali. Ou ele pode determinar já a improcedência liminar do pedido. Ou seja, ele vai rejeitar o pedido de imediato e acaba o processo ali também. Certo? E essas são as 4 hipóteses da primeira decisão do juiz, que vai estar lá nos autos do processo. Tudo ok até aqui? Tá dando para entender? Entenderam o que é despacho inicial? Ok? Continuar, né? Uma coisa. Eu falei pra vocês de emenda inicial agora. E eu também falei na aula passada sobre o aditamento à inicial. Qual a diferença dessas duas coisas? A emenda inicial, ela está prevista no 321 e diz respeito à ausência de requisitos ou à presença de defeitos e irregularidades, como a gente acabou de ver lá no 321, certo? É quando o juiz verifica que está faltando alguma coisa, ou que está com defeito, ou está irregular de alguma forma, e vai prejudicar o andamento daquele processo. Aí ele determina que você emende no prazo de até 15 dias. Já o aditamento à inicial, aditamento ou alteração, ela está prevista no 319 e diz respeito... 19 não, 329. E diz respeito ao pedido, ou seja, tem relação com o pedido. Porque aditamento, a gente fala aditamento à inicial, mas na verdade você só vai aditar o pedido, alterar o pedido. Lá no 329, perdão, é que eu só quero dizer 319. Lá no 319, 29, ele diz que a atestação poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Esse artigo aqui eu vi com vocês na semana passada, certo? Então, só para vocês terem em mente que eu emendar a minha petição é diferente de eu aditar a minha petição, certo? Emendar a inicial tem a ver com a ausência dos requisitos e vai ser determinado pelo juiz, ou seja, ele que vai verificar, ele que vai pedir para você emendar a sua inicial. E o aditamento, a alteração, eu vou adicionar um pedido, isso aí cabe a você, dependendo da fase do processo, certo? Não esqueçam disso, muito importante. Indeferimento da petição inicial, que é uma das hipóteses que eu falei pra vocês do despacho inicial. Quando é que o juiz vai poder indeferir a minha petição inicial? Temos 4 hipóteses aqui dentro do 330, certo? A petição inicial, ela será indeferida quando for inepta. A gente vai já ver o que é a petição inicial inepta. A petição inicial vai ser indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima. Que é isso? A parte não tem legitimidade para entrar com a ação. Por exemplo, oi, Amanda. Alguém me chamou. Oi. Temos algum problema? O que foi? Amanda, Oi. eu queria só fazer
uma sugestão. Eu sei que está no plano de ensino. Ela deu até um pouco, ela deu até, é porque eu estou sem o meu caderno aqui, que eu fui deixar minha filha no curso, e eu estou no carro, tá? Aí, é assim, ela deu até um pouquinho a mais aí, mas a minha sugestão era assim, porque você falou, tá no programa, eu vou continuar dando. A minha sugestão era que nós, por exemplo, eu estou sentindo falta, assim, da gente fazer exercícios, tá entendendo? Fazer questões com casos concretos, porque o conteúdo eu acho legal, tô achando tudo bacana. Só que a gente dá um assunto que ela ainda não deu, eu acho que seria bom a gente ratificar o que ela deu, entendeu? Assim, na minha opinião, porque é muito conteúdo e aí eu acho assim, tem muita coisa que a gente poderia já trabalhar com caso concreto, minha sugestão, do que a gente ficar dando o conteúdo até que ela ainda não deu. É uma sugestão, tá? Eu sinto falta, assim, de exemplos, de caso concreto, como ela faz, assim, pra gente fixar melhor. Porque, na minha opinião, né, do que a gente ficar dando o assunto que ela ainda vai dar, entendeu? Entendo. Pronto, em relação ao despacho inicial, eu falei que ela não deu porque eu não me recordo de ter visto durante a aula, certo? Mas, Não, eu tô chegando em casa agora, aí eu anoto o último assunto que ela dá, certo? Eu me lembro que ela chegou a ver isso aí, mas já foi no finalzinho da aula, assim, já terminando, eu acho que ela vai retomar. sim, Se eu não me engano, quem tiver aí com o material, porque eu estou dirigindo, aí quem tiver com o material aí, por favor, dá uma olhadinha, porque eu anoto o último assunto. Eu acho, se eu não me engano, ela começou a falar, até foi do outro lado ela começou a falar de um lado, aí o outro lado do quadro. Ela colocou lá, mas foi assim muito rápido, já foi já quase terminando, entendeu? Assim, é a minha sugestão. Eu não, gostaria eu de entendo, eu entendo. colocar aí. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Essa parte aqui do despacho inicial, ela é mais para contextualizar esses dois últimos pontos aqui, que é o indeferimento da petição e a improcedência liminar do pedido, certo? Que foi justamente os dois assuntos que ela me passou que vocês viram essa semana. Ela me passou que vocês viram essa semana custas e as despesas e honorários, certo? Indeferimento da inicial e improcedência liminar do pedido. Então, aqui eu estou só abrindo um contexto mesmo para vocês entenderem onde é que está localizado dentro do processo o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido, certo? Aqui é mais um plus para vocês realmente entenderem onde é que está situado, certo? Mas em relação aos casos concretos, eu não trago muito porque ela me falou que vocês iam ficar fazendo as peças, né? Iam ficar praticando. Então, não trago aqui mais pra eu focar o horário que eu tenho com vocês pra reforçar a parte teórica mesmo e lá na sala de aula vocês fazerem a prática, certo? Mas, obrigado pela sugestão, eu vou trazer algumas questões. Sim, Aline, foi exatamente isso. Ela finalizou com improcedência liminar do pedido. Ela até me falou que não entrou tão a fundo dentro dos incisos, porque são coisas que vocês vão ver lá em processo civil 3, referente a recursos e tal, certo? Então aqui a gente vai dar meio que uma pincelada para vocês entenderem do que se trata, porque é na parte inicial do processo que acontece, tá certo? Mas, por exemplo, tem assunto aqui que vocês vão ver só na unidade mais na frente, que é referente às decisões, súmulas, acórdãos, que vocês só vão entender mais na frente do que se trata, tá bom? Mas, assim, vou levar essa sugestão e talvez próximo GED eu traga algumas questões pra vocês, certo? Que eu acredito que seja parecido com o que ela vai cobrar em prova, tá bom? Vamos seguir aqui. Indeferimento da petição inicial. Tava no inciso 2, eu acho, né? A parte for manifestamente ilegítimo. O que é isso? A parte não tem legitimidade pra entrar com a ação judicial. Por exemplo, eu sofri um dano moral, né? Contratei um serviço lá, aí a pessoa não prestou o serviço, eu fiquei no prejuízo, quero entrar com a ação de dano material e dano moral, porque a pessoa me distratou, enfim.
teve todo um negócio. Aí eu conto essa situação pra uma amiga minha. A minha amiga, ela toma as minhas dores e diz assim, amiga, eu vou entrar com a ação por ti, porque eu tenho mais paciência pra isso, eu tenho conhecimento, enfim, ela vai lá e entra com a ação. Essa minha amiga, ela não vai ter legitimidade ativa pra entrar com essa ação, porque o dano não foi contra mim, não foi eu que passei pelo perrengue, então eu que tenho que entrar com a ação e não ela. Eu acredito que vocês tenham visto essa parte de legitimidade lá em TGP, certo? A professora estava até me falando que ia gravar algumas aulas extras para vocês, fazendo uma revisão de TGP, porque ela percebeu que algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso. Mas, no geral, ilegitimidade ativa é isso. É quando eu não tenho a legitimidade, ou seja, eu não posso entrar com aquela ação no lugar da outra pessoa. Entendeu? Inclusive, isso pode ser alegado pela parte contrária quando ela for realizar a contestação. Tá bom? Então, a petição inicial vai ser indeferida caso haja essa ilegitimidade ativa da parte autora. A parte autora não era pra estar ali, não era pra ser aquela pessoa em si. Tá bom? Irlanda, tudo bem, viu? Muito obrigada pela sugestão. Eu gosto quando vocês comentam e falam alguma coisa, porque mostra que realmente estão prestando atenção no que está acontecendo aqui. Deixa eu só conectar meu carregador, galera. Só um momento. Pronto. Inciso 3. O autor carece de interesse processual. Agora vamos aqui no CPC, certo? Lá pro comecinho do CPC, que fala assim, lá no artigo 17. Aqui. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Olha aqui que interessante. O artigo 17 do CPC, ele fala tanto da legitimidade, que a gente acabou de ver, né, no inciso anterior, como fala também de interesse. E o que é esse interesse? Que é o ter interesse processual. O interesse processual diz respeito à utilidade do processo para você. Ou seja, você tá ali no processo e acabou de entrar com a ação contra uma empresa, mas a situação que você narrou no processo acabou de ser resolvida. Você não tinha recebido, por exemplo, um estorno do Nubank. Você estava numa situação complicada com o Nubank não estava querendo fazer seu estorno, enfim, você entrou com a ação ali. Mas assim que você entrou com a ação, você acabou de protocolar a sua inicial, o Nubank foi lá e fez seu estorno. Então, a partir daquele momento, você perdeu o interesse processual referente àquela causa. Deu pra entender? O que acontece? Aquele processo, ele não é mais útil pra você. Não tem por que você ainda tá ali, já que a sua situação já foi resolvida. É basicamente isso. Certo? Então, pra você entrar com o processo de acordo com o artigo 17 do CPC, você tem que ter tanto legitimidade pra estar requerendo aquele direito, quanto interesse processual. Se não tiver interesse, não tem por que estar ali. É a lógica, né? Agora vamos aqui para o inciso 4. Não atendida às prescrições do artigo 106 e 321. O que é o artigo 106? O artigo 106... O artigo 106, ele está meio em desuso, que é justamente o artigo que fala sobre aquela parte do que o advogado tem que colocar o seu endereço e tal, entendeu? O seu endereço quando estiver postulando em nome da outra pessoa. Aí, enfim, o que é que o 330 está dizendo? Ele está dizendo que caso o advogado não cumpra esses prazos aqui, ó, de 5 dias, né, referente a essas informações, aí a petição pode ser indeferida. Isso aqui, galera, tá em desuso, sabe? Eu não vejo muito acontecendo, mas o 321, que fala sobre o prazo, né, da emenda inicial, ele sim é uma causa que bastante acontece para indeferimento da inicial. Como eu já tinha falado para vocês, né? Se você não atender a determinação do juiz de emendar a sua inicial, ele pode sim indeferir ela. E aí acaba o processo, acabou tudo. Beleza? Então é justamente
prazo da emenda inicial. Se você não atender ao prazo, aí a sua petição vai ser indeferida. E Amanda, eu posso recorrer da decisão do indeferimento? Ou seja, o juiz, ele indeferiu a minha petição inicial e o meu processo acabou ali. Eu posso recorrer disso? Cabe recurso? Cabe. Vocês vão ver recurso, como eu falei já, em processo civil 3, certo? Mas, só pra gente visualizar aqui. Porque assim, o juiz não poderia indeferir seu inicial e ficar por isso mesmo. Você pode ir atrás de resolver isso aí. Então, o artigo 331, ele diz: indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Ou seja, eu posso entrar com apelação contra aquela decisão que indeferiu a minha petição inicial. Certo? Mas aí vai depender do juiz. Prazo de 5 dias para entrar com a petição inicial. Petição inicial não, perdão, com apelação. Ou seja, acontece dessa forma. Teve a decisão que indeferiu a minha petição inicial, tem um prazo de 5 dias para entrar com apelação, e caso essa apelação seja acolhida, o juiz vai se retratar naquela sentença dele, certo? Se não houver retratação, parágrafo 1º, olha, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Ou seja, isso aqui vocês vão entender mais à frente, no processo civil 3. Não tem como eu explicar recurso para vocês agora. Mas a retratação quer dizer que, tipo, o juiz pode voltar atrás, entendeu? Tem a possibilidade do juiz voltar atrás. Então, assim, não é que ele indeferiu a sua petição inicial que acabou ali tudo, entendeu? Você pode entrar com apelação, dessa apelação tem a possibilidade da sentença ser retratada, ser reformada, e aí o juiz pode voltar atrás e você pode seguir com o seu processo, beleza? É isso que vocês precisam entender, que cabe recurso, que pode recorrer, só isso mesmo, tá certo? Vamos pro próximo. Aqui no indeferimento da petição inicial, eu falei pra vocês que a petição inicial pode ser indeferida quando for inepta, mas eu não expliquei pra vocês quando é que ela vai ser inepta. Então eu vou explicar agora, certo? Artigo 330, parágrafo 1º. Vamos aqui mesmo. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. O que é lhe faltar pedido ou causa de pedir? Você esqueceu de botar o seu pedido lá no final da sua petição. Ou então você esqueceu de narrar os fatos daquilo ali, você esqueceu de colocar o seu fundamento jurídico, ou você não colocou, assim, você até colocou, mas fez mal feito, aí não dava pra entender, aí o juiz pode considerar que a sua petição inicial tá inepta, beleza? Então, faltar a causa de pedir ou pedido é basicamente isso. Não deixou de pedir o que você queria ou deixou de colocar lá os fatos e os fundamentos jurídicos. Tá bem aqui, ó. Uma pessoa até me perguntou na sala de aula o que seria a causa de pedir. A causa de pedir é justamente os fatos mais o fundamento jurídico. É ali você se justificando o porquê que você merece ter aquele direito concedido, certo? O que você está buscando, porque você merece que aquilo ali seja aceito pelo juiz. O pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, que é o que a gente viu no GED passado, o tipo de pedido, né? Não for indeterminado, não pode ser indeterminado o pedido, tem que ser determinado. E a única exceção é referente àquelas hipóteses lá do pedido genérico que eu falei com vocês na aula passada, certo? Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. O que é isso aqui? Basicamente, você não pode narrar que colheu uvas e que vai fazer, aí no final você conclui assim: ah, mas eu vou fazer suco de abacaxi. Você colheu uvas e vai fazer suco de abacaxi. Não faz sentido. Então, assim, se você entrou com a ação pedindo, dizendo que sofreu danos morais, danos materiais e tal, no final você não pode pedir uma execução, por exemplo. Uma execução, quando eu falo de execução, é referente a uma pessoa ser cobrada, tá? Então, assim, sofri danos morais, sofri danos materiais, mas no final vou pedir outra coisa totalmente aleatória. Por exemplo, a anulação de um casamento. É totalmente sem sentido. Então, ali, a petição inicial vai ser inepta, ok? Quando tiver pedidos incompatíveis entre si, é quando o meu pedido anular o outro. Então, eu não posso... Que é justamente o que eu falei com vocês no dia de passado, né? Referente a isso aqui, os pedidos
não podem ser incompatíveis entre si. Se tiver incompatibilidade entre os pedidos, a petição inicial vai ser considerada inepta. E aí ela tem a possibilidade de ser indeferida. É claro que dentro do indeferimento da inicial, gente, tem toda uma questão do juiz dar o prazo para você consertar aquilo ali, entendeu? O juiz, ele pode agir de ofício no indeferimento? Ele pode já de pronto indeferir aquilo ali e acabar com o processo. Mas é comum, respeitando o devido processo legal, é comum que ele dê o prazo para você se manifestar sobre aquilo ali, entendeu? Então meio que se tornou um dever. O Código de Processo Civil, ele dá essa faculdade ao juiz de agir de ofício, mas o que acontece normalmente na prática é que ele tem que dar o prazo para você consertar aquilo ali, certo? Então meio que se tornou um dever. Porque imagina, você entra com a petição inicial e a primeira decisão do juiz, o primeiro pronunciamento do juiz já vai ser indeferindo. Aí não tem condição, né? Você fica totalmente, muito difícil de entrar com um processo desse jeito. Então, assim, o certo é que você não erre, né? Dentro da sua petição inicial. Mas se errar, vai ter a oportunidade de consertar, porque vai ser concedido pelo juiz. Até aqui tudo bem? Deu pra entender o que é a petição inepta? Deu pra entender? Reajam, porque o último slide já é o próximo. E aí a gente acaba. Vamos acabar cedo hoje. Felicidade. Show de bola. Bora. Continuando. Petição inicial inébita, cheque, entendemos? Improcedência liminar do pedido. Só voltando aqui para vocês recordarem uma coisa. Lembrem que a gente está dentro das hipóteses do despacho inicial. Ou seja, a improcedência liminar do pedido é possivelmente uma decisão que o juiz vai proferir, a primeira decisão, no caso, né? Ela pode estar dentro da primeira decisão que o juiz proferir. Beleza? Voltando aqui. Esse conteúdo aqui é exatamente aquele que eu falei pra vocês, que a professora me falou, que não tem como a gente aprofundar muito, porque são questões que vocês vão ver nas próximas unidades, em outras cadeiras, processo civil 3, né, no caso. Então, assim, a gente vai entender por cima, certo, do que se trata e o que acontece nesse fenômeno aqui. Mas a gente não vai entrar a fundo em cada inciso para dizer o que é cada coisa, porque os incisos da improcedência liminar do pedido, que é o artigo 332, ele fala sobre súmula, sobre acordo, sobre entendimento firmado, e aí a gente abre o parênteses para precedentes, e assim, precedentes, se vocês forem olhar agora no plano de ensino, súmula, precedente, toda essa parte de decisão de tribunais superiores, vocês vão ver em uma outra unidade, que se eu não me engano, ou é a última ou a penúltima, entendeu? Que é justamente da fase de sentença já, do nosso procedimento comum. Então, bora lá. A improcedência liminar do pedido é um julgamento imediato, ou seja, o nome já diz, né? De improcedência do pedido. É um julgamento imediato que vai determinar a improcedência do pedido, independente da citação do réu. Como assim, Amanda? O juiz já vai julgar, sendo que ele nem citou o réu nem se manifestou, eu só entrei com a minha petição e de primeira, assim, ele já vai dizer que não dá para atender isso aqui porque não pode. O que acontece? Vamos aqui pro 332. 332. Da improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, não há necessidade de produzir provas, não há necessidade de fazer audiência, por exemplo, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Aí vamos para os incisos. Enunciado de súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. E aí vamos para o parágrafo 1º para entender uma coisa. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição.
O que acontece? Vamos entender uma coisa. O juiz, ele vai de pronto julgar improcedente o meu pedido, que já bateu de frente com a súmula, com um acórdão, com um entendimento firmado, com a súmula do TJ local, ou algo assim. Por quê? Porque assim, galera, são decisões firmadas repetidamente por tribunais superiores. A gente entende que o STJ é o Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, ele é superior superior ao TJCE. Ele está acima. Hierarquia isso. Certo? O STF da mesma forma. Então, o que acontece aqui? Já existe várias decisões sobre aquela matéria que você está entrando na sua petição inicial, na causa que você está ali, né? Já existe várias decisões sobre isso. Então, por que o juiz vai se demorar julgando, passando por toda aquela parte do processo? Aí abre despacho, faz audiência, aí depois abre prazo para contestação, e, entendeu? Toda aquela demora do processo. Por que ele vai passar por aquilo tudo de novo, se já está definido em uma súmula do STF dizendo que, por exemplo, o seu pedido não pode ser atendido? Entendeu? É basicamente isso. Existe um entendimento firmado pelos maiorais, pelos bichões do STF e do STJ. E a minha pequena causa não pode ir contrariando isso. Entendeu? Porque por exemplo, quando vocês forem ver decisão, sentença, né? Como é que o juiz faz a sentença, vocês vão entender que ele não pode contrariar o entendimento dos tribunais superiores. Então não adiantaria ele passar por todo aquele procedimento, toda aquela demora, meses realizando o andamento processual, para depois chegar na mesma conclusão que já está batido, né? Como é que o pessoal diz? Prego batido e ponta virada, alguma coisa assim. Já está definido totalmente pelos tribunais superiores. Então não adiantaria, certo? Então, para que serve a improcedência liminar do pedido? Para que serve esse fenômeno? Serve para acelerar o processo, respeitando o princípio da celeridade processual. Ou seja, é uma técnica totalmente eficaz de acelerar o processo e também de outra coisa, não afogar o judiciário. Porque tem muitas questões que a gente entra que já foi definido, entendeu? Por exemplo, vamos supor, eu não sei se essa súmula existe, tá? Eu tô criando suposição só pra vocês entenderem. Danos morais por ter sido xingado no ônibus. Beleza, Luan, pode deixar. Presença garantida. Danos morais por ter sido xingado no ônibus. Eu sei que essa súmula não existe, né? Mas vamos considerar que existe uma súmula dizendo que isso não incide danos morais, que é um mero dissabor do cotidiano. Normalmente o juiz diz isso, tá? Já vi sentença assim. É um mero dissabor do cotidiano e não incide danos morais ali. Pra que eu vou entrar com ação pedindo danos morais por ter sido xingado no ônibus se aquilo ali já foi decidido por outros tribunais, já é um entendimento firmado por todo mundo? Por que eu, o Alecrim Dourado, vou entrar e vou achar que o julgamento da minha ação vai ser diferente? Não vai, entendeu? Então não adianta. A ação já vai ter, o pedido já vai ser considerado improcedente, certo? Então assim, é uma técnica que não fere o contraditório, o devido processo legal ou a ampla defesa. Por quê? Voltando aqui pro 332. Meu Deus, minha água tá acabando. Se o juiz, ele julgar liminarmente improcedente seu pedido, você pode entrar com uma apelação, certo? Ou seja, cabe recurso. É uma decisão que cabe recurso. Todas as decisões cabem recurso, na verdade. Vocês vão ver isso mais na frente. Cabe recurso, certo? Entrei, o juiz, ele julgou improcedente meu pedido. E aí eu vou entrar com apelação porque eu não achei correto aquilo ali. Eu entrei com apelação, tô recorrendo, certo? Pode ser que o juiz se retrate em 5 dias. Pode ser, é uma possibilidade. Mas e se não houver? Se não houver retratação? Se não houver retratação, o réu já vai ser citado para contra-razoar aquela minha apelação. Porque o que acontece?
É assim, ó, pra vocês entenderem. Teve a decisão, certo? Eu não concordo com aquela decisão, sou a parte autora. O réu nem foi citado ainda, é o despacho inicial. Lembrem, vocês estão no despacho inicial. Não teve citação de réu. Mas aí o juiz já indeferiu a minha petição. Indeferiu não. Ele julgou improcedente o meu pedido. Beleza? Eu não concordo com aquela decisão dele, então eu entro com apelação. Certo? Quando eu entro com a apelação, o juiz ele pode acatar aquilo ali, pode julgar procedente, né? O recurso, o seu recurso, e pode se retratar em 5 dias. Certo? Se ele se retratar, vai dar andamento ao processo. E aí vai seguir com a citação do réu, tudo direitinho. Se ele reformar aquela sentença e ver, cometi um equívoco, então vou ajeitar isso aqui e você pode seguir com o processo. Isso se a sua apelação for acatada, né? Se não houver retratação, ele vai abrir a determinação para a citação do réu, está dizendo aqui no parágrafo 4º, certo? Vai citar o réu para apresentar contrarrazão. O que é contrarrazão? As contrarrazões, né? O réu vai debater o que foi falado na apelação. Porque assim, se o juiz julgar improcedente o pedido, já de pronto, já de início, assim, claro que vai ser uma coisa boa pro réu, não vai? Porque ele julgou improcedente, e se ele julgou improcedente não vai ter processo, então não fui nem citado, tá tudo certo pra mim. Eu como réu, né? Mas, se não tiver retratação de nada, o réu pode debater justamente para manter aquilo ali, certo? No prazo de 15 dias. Aí, se não for interposta a apelação, se eu concordo com a decisão do juiz, o réu só será intimado do trânsito em julgado da sentença. Ou seja, a sentença vai se manter, o pedido realmente foi considerado improcedente, a sentença se manteve, e aí o réu só vai saber quando já tiver tudo certo. Entendeu? Temos 2 mensagens aqui no chat. Amanda, a improcedência liminar do pedido é uma decisão de mérito? Vou voltar aqui pro nosso slide. É uma decisão de mérito. Tá aqui, ó. Por ser uma decisão de mérito, gera coisa julgada material. Por quê? Porque ele tá decidindo sobre a matéria. Tá ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá normal? Eu vou falar mais perto aqui só pra vocês, né, não ter dúvida. Vamos lá. Sobre essa parte aqui, ó. Tá, resumidamente, a decisão cabe recurso. Esse recurso seria a apelação. Se não entrar com apelação, o réu só vai saber da ação, ele só vai saber que existe uma ação contra ele no trânsito em julgado da sentença, que ele vai ser citado para saber isso. Citado não, intimado, na verdade, para ele ter ciência daquilo ali, certo? Se entrar com a apelação, se o autor não concordar com a decisão do juiz e entrar com a apelação, tem a possibilidade de retratação, beleza? Se houver retratação, o juiz vai determinar o prosseguimento do processo e o réu vai ser citado, ou seja, segue o baile. Eu errei, me perdoe, errei, fui moleque, pode seguir o baile agora. E aí vai ter a citação do réu, certo? Se não houver retratação por parte do juiz na sentença, vai determinar a citação do réu para apresentar contrarrazão contra a parte autora. Porque se o pedido foi julgado improcedente, é uma coisa boa pro réu. Entendeu? Porque o processo acaba ali. Não, de boa. Ótima pergunta, viu? É algo que até quando eu tava fazendo a aula de vocês, quando eu tava estudando, eu fiquei nessa dúvida também. Porque algumas doutrinas falam que é coisa julgada formal e algumas doutrinas falam que é coisa julgada material. E aí, né, definiria o que seria a decisão de mérito. Mas aí eu fui ver um vídeo da AGU, que inclusive eu vou passar pra vocês lá no grupo, que é excelente pra você entender isso aqui. E sim, de fato, é uma decisão de mérito, porque ela diz respeito ao seu pedido, à narração, e não somente à formalidade do processo. Então, não é referente a um procedimento dentro da norma processual, certo? É referente, de fato, ao mérito daquela causa, à narração dos fatos, à sua causa de pedir. Então, a decisão que decidir pela improcedência liminar do pedido, ela julga coisa material e, por conseguinte, é uma decisão de mérito, certo? Então, vamos dar o check aqui nos pontos. Não fere o contraditório, o devido processo legal, ampla defesa, porque existe a possibilidade de recurso, né? Decisão que cabe recurso.
A sentença pode ser retratada. Após você entrar com a apelação, tem a possibilidade de ser retratada. É uma decisão de mérito, como eu acabei de falar, e serve para acelerar o processo. Beleza? As hipóteses do 332, ela fala justamente, se resume basicamente, na verdade, ao pedido que contraria a súmula dos tribunais superiores ou entendimento firmado pelos tribunais, né? E também por entendimento firmado pelos tribunais locais. Vou até adicionar isso aqui antes de mandar para vocês. E prescrição ou decadência. Essas são as hipóteses, certo? Aqueles 4 incisos lá de cima, ele fala justamente de entendimento firmado pelos tribunais superiores. E o parágrafo 1º fala sobre prescrição ou decadência. Ou seja, se o seu direito prescreveu, se o seu direito já entrou em decadência, não tem por que você estar com aquela ação, então o juiz vai julgar seu pedido improcedente. Certo? Deu pra entender? Vocês entenderam o que é improcedência liminar do pedido? Digam ok. Temos dúvidas? Temos dúvidas de alguma coisa? Show de bola. Então acabou. Olha, a gente acabou muito rápido hoje. Eu tô feliz. Não porque acabou rápido, né? Mas porque, né? Pouca coisa. Mas é basicamente o que vocês viram durante a semana. Certo? Vou mandar aqui frequência pra vocês. Tá bom? Cadê meu link? O meu computador tá horrível hoje, gente. Sério. Tá péssimo. Curto. Copiar. Aqui, ó. Link da frequência. Se tiver algum problema com frequência, falem comigo, tá? Deixa eu